Nossa intenção aqui nesse programa é esclarecer o que é o Fundeb, fundo que é esse, e por que a categoria é merecedora, né? Porque a categoria precisa receber esse recurso do Fundeb. O Fundeb, ele é um fundo, né, que é composto, né, por contribuições dos entes federados, município, estado, da União, ele tem a destinação de, no mínimo, 70% para a valorização dos trabalhadores. Os outros 30% até podem ser gastos com outras despesas, outros investimentos relacionados à educação, mas, no mínimo, 70% deve ser destinado à valorização. E não pode haver sobra, né, desse recurso, ele tem que ser inteiramente destinado à educação. E o que nós vimos, estamos vendo aqui em Minas Gerais, né, no estado, nós temos aí um saldo de mais de 2,5 bilhões, né, foi feita no Assembleia Fiscaliza, né, convocado aí pela Assembleia Legislativa, né, embora o governo alegue que ele já utiliza 70% com salários da educação, né, ele não diz, né, exatamente o que vai fazer com o restante desse montante, né? Então, nós entendemos que ele deve ser rateado entre todos os trabalhadores. A legislação, infelizmente, né, não permite que alcance os trabalhadores aposentados, né? Seriam os trabalhadores ativos que são custeados por esse recurso do Fundeb, né? Mas ele não pode ficar fazendo caixa do governo, ele tem que ser distribuído. Um governo, né, mais eficiente, mais preparado, teria feito, durante o ano, a concessão do reajuste, né, que, inclusive, o Estado de Minas não paga o piso salarial profissional nacional da categoria, né, então teria feito um índice de reajuste, né, transformado esse montante num índice de reajuste que alcançaria o conjunto da categoria, ativos e aposentados. Como não fez e como nós, né, estamos no término do ano de 2022, né, resta ao governo, é obrigação do governo agora destinar esse recurso, e só é possível fazê-lo através do rateio. É isso que nós estamos, né, cobrando, né, que aconteça para os trabalhadores de educação de Minas Gerais. Por que o governo do Estado tem insistido, né, tanto em negar esse direito? Tem agido aí no sentido de desrespeitar os nossos direitos e também uma política privatista, né? Nós vimos aí, desde a transferência de responsabilidades para os municípios, através de mãos dadas, até mesmo a privatização da educação, entregue para organizações sociais, aí, com muitas aspas, né, do ensino médio, né, e Projeto Somar, a contratação de cursos profissionalizantes também aí com muitas aspas também, reticências, né, que são cursos, né, de curta duração, né, e muito focados, que são contratados junto à iniciativa privada. Então, os recursos da educação muitas vezes estão indo da educação pública, muitas vezes estão sendo destinados para empresas privadas, organizações privadas. A questão do Fundeb, né, ela é histórica, né, porque ela começou em 1996, que era a Fundef, né, que tinha o objetivo de pegar apenas o ensino fundamental. E só em 2006, quando acabou o antigo Fundef, que foi transformado para a educação básica, ampliando, né, o atendimento para todas as etapas de ensino e educação, né, e o objetivo, né, teve mudanças, claro, de um ano para o outro, mas o objetivo manteve-se o mesmo, né, que era pegar parte desses recursos e investir na valorização dos profissionais da educação, né, na época do Fundef, e boa parte da lei do Fundeb eram 60% mínimo, atualmente é 70% desse mínimo, desse investimento, como bem disse o Paulo Henrique, né? Então, se o Estado, a Prefeitura, quiser gastar 100% com a valorização, ele pode, tá? Não tem nada que impeça, né? O que vai definir, né, a forma de utilização é a política pública adotada
pelo gestor, né? Ele tem que cumprir um mínimo de 70%, se vai usar tudo ou não, isso é uma questão da definição de política pública dele. É obviamente que a luta da categoria pode intervir nessa mudança de postura, caso o governo não queira gastar os 100% com o recurso do Fundeb, e ele acaba se tornando, né, historicamente, uma das principais fontes de financiamento da educação, né, principalmente no quesito de pagamento da remuneração dos servidores, né? Mas é bom frisar, velho, Paulo, que não é só o Fundeb que pode ser utilizado para pagar pessoal, né? A gente tem na própria Constituição, né, que o Fundeb faz parte do 25% constitucional mínimo a ser investido em educação. Então, quando vai se calcular se o Estado ou o município gastou os 25%, o Fundeb já está dentro desse cálculo, né? Então, você tem essa outra fonte de recursos que pode ser utilizado. E no caso específico aqui de Minas Gerais, né, desde novembro de 2016, o Tribunal de Contas permite que utilize-se os recursos das transferências da cota salário e educação para o pagamento de pessoal, né? Então, assim, fontes de recursos para financiamento de pagamento de pessoal, para financiamento de educação, não faltam, né? O que falta, na verdade, é a questão política, né? A decisão política de como investir, né? Então, a gente pega aí um Estado, não um governo, a gente falando do governo do Estado como um todo, né? Que há anos, né, não investe o mínimo em educação, né? E atualmente, pegando só a atual gestão, né, que vai terminar essa gestão com quase 7 bilhões de reais não investidos na educação, né, nesses quatro anos de governo, né? O mínimo constitucional não foi investido nesse governo. Então, a gente está para falar do Fundeb, da importância da questão do rateio, mas isso já vai um pouco mais para frente. Mas é importante que todos os ouvintes tenham esse entendimento para não ficar achando que só o Fundeb que pode ser utilizado para gastar com pagamento de pessoal de educação. Ou seja, Diego, recurso tem de sobra na educação e essa categoria não precisaria estar aí quase que pedindo, pelo amor de Deus, para o governo honrar esse direito que é líquido e certo, né, que é o Fundeb. Você pega o histórico de como foi utilizado os recursos do Fundeb, né, aqui em Minas Gerais, você pegando desde 2004 até novembro desse ano, de 94 a 2020, os recursos do Fundeb em Minas Gerais eles variavam com pagamento de pessoal, seja quem fazia parte dos 70% ou do 30%, em torno de 95%. Anos foi 88%, mas teve ano que chegou a 98%. Ou seja, por mais de 16 anos, independente de quem era o governo, quem estava na gestão, a utilização do recurso foi para pagar pessoal. E quando a gente vê, inclusive nos 2 primeiros anos dessa gestão, foi assim também. Mas desde o ano passado, houve uma mudança da postura, onde está utilizando recursos para outros investimentos que não seja pagamento de pessoal. Então, ou seja, isso aí como eu disse mais cedo, é uma questão política, né? A gente tinha um histórico, em Minas Gerais, os investimentos na educação eram feitos com outras fontes de recursos, né? E lembrando daquelas fontes de recursos que eu citei para você, Bela, tem que lembrar também que, não nesse último governo federal, mas antes, né, nas últimas gestões, você tinha convênios com a União para fazer um tanto de coisa, para comprar transporte escolar, para reformar, construir creche, reforma de escola, entendeu? Então, você tem outras fontes aí, só que aí depende da postura do governo. A gente teve governo aqui em Minas que a opção dele era não receber recursos da União. Então, tem outras fontes que podem utilizar para fazer os investimentos. Basta ir atrás dos recursos.